em particular, portanto, a questão do Moçambique, portanto, olhando aquilo que é o potencial de utilização do gás natural, portanto, são recursos que foram descobertos recentemente. Portanto, existe exploração neste momento, existe produção, essa palavra às vezes é traiçoeira. A produção, portanto, de hidrocarbonetos em Moçambique data dos anos 2004, 2005, quando a Sasol começou, portanto, a produção na zona sul do país, uma zona chamada de Panda Temane. Existe ali uma previsão de termos 4 ou 5 TCFs, de gás natural. Portanto, desde essa altura tem havido produção e considera-se que neste momento aqueles poços estão em fase de maturação. Significa dizer que já não há tanto gás assim, mas, entretanto, há perspectivas de outros novos poços, portanto, na área, que irão incrementar, portanto, aquilo que eram as previsões iniciais. Na zona norte do país, portanto, na bacia do Rovuma, portanto, nós temos grandes depósitos de gás, uma estimativa primária põe os números à volta de 200, entre 200 e 200 e tal, portanto, TCFs. É um número muito grande, portanto, que põe Moçambique na fasquia dos países com potencial de produção de gás natural no mundo, como um dos maiores países. Então, tudo isto aqui trouxe, obviamente, portanto, uma nova dinâmica, uma nova forma de queremos pensar no futuro deste país, mas temos que pensar de forma organizada. Considero que um plano de desenvolvimento industrial, portanto, para o país tem que ser integrado. Portanto, é fundamental que tenhamos este plano industrial construtivo para o gás natural. Neste plano, nós temos que não olhar apenas a vertente da produção, da geração do gás, portanto, pela sua extração, temos que olhar as outras vertentes que têm a ver com a questão da criação de infraestruturas de transporte. Estou a falar aqui do transporte, não só aquele transporte transmarítimo para outros países, que normalmente essa até já está, portanto, normalmente já já tem donos, vamos dizer assim. Mas estou a olhar aquilo que é a potencialidade do mercado nacional. Temos que olhar, portanto, como é que nós internamente podemos fazer o uso deste gás e podemos transportar este gás, portanto, do local de produção para os locais onde nós vamos poder fazer, portanto, a sua utilização. Portanto, temos que pensar nos projetos que podemos em Moçambique desenvolver de forma a gerar, portanto, aquilo que é renda, gerar, portanto, a estabilidade social, portanto, e ao mesmo tempo preservando aquilo que são, portanto, os valores ambientais. Falando da questão da produção, portanto, de valor, de renda, o que nós normalmente chamamos de monetização, portanto, das reservas de gás natural. Isto tudo irá passar por uma industrialização. Portanto, Moçambique tem que encarar, portanto, a questão da industrialização como uma questão, portanto, emergente, uma questão séria e urgente. Há vários setores onde nós podemos apostar numa tentativa de fazer a diversificação da economia. Portanto, nós não podemos estar só focados naquilo que é a produção do gás, vender o gás, portanto, como matéria-prima básica e estar, portanto, reféns daquilo que é a própria flutuação dos preços do gás. Portanto, qualquer coisa como uma pandemia como esta que apareceu foi mais suficiente para abanar completamente aquilo que são os mercados, portanto, destes recursos. Então, nós temos que ter cuidado, não olhar, portanto, o gás como o salvador único, senão nós não formos inteligentes e diversificamos a economia. Então, a produção de LNG, portanto, é uma das saídas, e principalmente para aquilo que é o mercado internacional. Portanto, existem várias companhias, temos a ExxonMobil, temos, portanto, a Total, etc., que estão neste momento a trabalhar nesta direção, produção de LNG. Vamos ter, portanto, uma plataforma flutuante, uma FLNG na área 4 da Bacia do Rovuma, portanto, na área 1, que antes a outrora era da Anadarko. A Total, portanto, terá, portanto, uma estação em terra, portanto, de produção de LNG. Grande parte deste LNG vai ser exportado. Há uma componente que Moçambique pode fazer uso em Moçambique. Mas estamos a falar de outras formas, das grandes indústrias, como, por exemplo, a produção de gás. Vou pedir desculpas, a produção de líquido, portanto, as tecnologias de GTL. Temos também, portanto, uma questão importante, que é a questão da geração de energia elétrica. Portanto, a produção de energia elétrica também pode ser, portanto, um fator benéfico. Mas temos a produção do metanol, por exemplo, que é um produto químico básico, da indústria química básica. A produção, portanto, de ureia. Temos que olhar o país como um país sempre, portanto, com um grande potencial agrícola. Portanto, este país tem, portanto, várias áreas com bom, portanto, solo e muita água. Portanto, temos que olhar, portanto, a produção da ureia ou a produção de fertilizantes como também, portanto, um dos nossos grandes objetivos.
A produção de alumínio, ferro, aço e cimento são outras formas de, portanto, fazer a monetização deste recurso. Olhamos o projeto de LNG, que é o primeiro projeto que neste momento já tem pernas para andar, como tanto um projeto importante porque ele poderá ser a âncora. Um projeto âncora, portanto, na perspectiva nacional, porque a partir do LNG nós podemos, obviamente, fazer tudo o resto. Se nós conseguimos transportar, por exemplo, o LNG, parte dele, portanto, para o sul, ou para o centro, ou para outras zonas onde nós teremos centros industriais, nós podemos depois regasificar e produzir, usar, portanto, este gás para os diferentes objetivos. Então, este é um projeto âncora importante. Podemos, a partir, portanto, do LNG, produzir energia elétrica, produzir todos aqueles recursos que eu acabei de falar há pouco tempo. O transporte é uma questão crucial que é preciso pensar e pensar rapidamente. Existem várias ideias. Uma delas é a produção de um gasoduto. Um gasoduto que teria para aí cerca de 2.500 km. Partiria, portanto, lá da zona de Fungi, lá em Palma, seguiria a linha costeira até o sul, portanto, passaria pelos grandes mercados, os centros industriais, Pemba, Nacala, Beira, Maputo. Mas o gasoduto tem alguns inconvenientes. Um deles é a questão mesmo ambiental. Portanto, a implantação de um empreendimento deste acarreta sempre alguns custos ambientais, mas também mesmo o risco que existe do ponto de vista de segurança da infraestrutura, portanto, uma vez que é tão extenso e poderá passar por algumas zonas, se calhar, portanto, onde poderá haver alguma sensibilidade do ponto de vista de ataques, etc. Portanto, situações de segurança que podem pôr em risco, portanto, a existência desse gasoduto. Então, eu volto para trás e para lembrar que o LNG também, uma vez mais, pode ser uma alternativa ao gasoduto, mas temos que criar as condições de transporte desse LNG, portanto, internamente aqui no país. Teremos menos risco ambiental, portanto, mais flexibilidade naquilo que são também as necessidades. Um dos problemas também dos gasodutos é que eles são muitas vezes não são tão flexíveis do ponto de vista de flexibilidade para a demanda. Muito bem. Olhando então aquilo que são as diferentes possibilidades, o potencial para a investigação, para os estudos, olhando esta perspectiva de crescimento, de aparecimento tanto de uma economia diversificada, uma economia industrial diversificada no país, nós podemos ver, afinal de contas, o nosso papel, onde é que nós podemos encaixar nisto. Portanto, eu vejo que nós temos que olhar primeiro aquilo que é a grande área da própria indústria que está ligada ao petróleo e gás. Esta indústria é a indústria, portanto, primária, como eu acabei de referir, portanto, temos o upstream, midstream e downstream. Nós precisamos aqui de engenheiros de todo o tipo. Precisamos de engenheiros de petróleo com diferentes especialidades, precisamos de engenheiros de reservatórios, precisamos de engenheiros de produção, precisamos de engenheiros de perfuração, com o seu conhecimento específico, portanto, em relação a essas áreas. Precisamos de bons geólogos, precisamos de fazer de estudos de geofísica. Todas essas áreas, portanto, são áreas em que os estudos, portanto, estão a ser já, portanto, uma constante. Precisamos ter, portanto, prestar atenção e criar recursos também para se poder fazer estudos de qualidade e aceitos, portanto, pela comunidade, tanto deste setor. A nível, tanto do midstream, portanto, nós temos que olhar, eu falei do transporte, então significa dizer que nós temos que saber, portanto, ter estudos, e pessoas com conhecimento nesta área, portanto, mecânica de fluidos, portanto, sobre os materiais que um dos problemas que existe muitas vezes neste tipo de transporte, nós temos o problema da corrosão. Então, os materiais anticorrosivos, os coatings que se usam, diferentes tipos de pintura para preservar os materiais, portanto, a nanotecnologia entra aqui também. Portanto, nós temos aqui muito campo para produzir estudos científicos válidos para acrescentar valor, portanto, à indústria. E olhando, portanto, a questão do downstream, portanto, obviamente que aqui nós temos também uma vasta área da intervenção. O processamento de hidrocarbonetos por si só, portanto, é uma área, portanto, em que a química, a engenharia química, todas essas áreas, portanto, têm aqui uma componente muito forte para a atuação. Então, temos aqui este espaço para, como cientistas, como investigadores, poder, portanto, dar o nosso contributo. Olhando aquilo que vão ser, portanto, as outras áreas industriais que podem se desenvolver à volta deste primeiro leito. Portanto, o primeiro leito é a própria indústria, o segundo leito serão todas as outras indústrias, grandes indústrias, como eu refrisei, a produção de LNG, fertilizantes, que é a ureia, o metanol, o ferro, aço, o cimento, o alumínio, a produção de energia elétrica, tudo isto
são cenários de produção industrial que também obrigam a pensarmos, portanto, na necessidade do conhecimento, e esse conhecimento vai ser gerado exatamente nas nossas instituições, portanto, cada uma